Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu vou colocar a câmera aqui. Essa câmera tem uma singularidade, uma questão curiosa. Quando um dos microfones dela é sensível a celular, então a hora que o celular aqui começa a pingar lá com a torre, com a próxima torre, ela dá uma interferência gozada. Então, isso não é muito bom, mas vamos ver se isso vai acontecer. Bom, o que é mais curioso, falando em acontecer, é que eu ia sair de casa, eu vim almoçar aqui hoje na região da Berrini e estava saindo de casa, aí um amigo antigo meu falou: puxa, faz tempo que você não grava. Eu falei: uau, gozado isso. Eu imaginei que ele assistisse. Aí eu cheguei por aqui, encontrei por um acaso um outro ex-colega meu. Acho que é uma das características dessa região aqui da Berrini, é isso. Parece que a gente morreu, né? A gente encontra absolutamente todo mundo conhecido. Ele falou: puxa, os seus vídeos. Eu falei: porra, esse cara também assiste. É uma mistura, tudo bem, é uma coisa lisonjeira, bacana, né? Saber que gente que você respeita, tal, tá assistindo, whatever. Mas tem um outro aspecto que acho que nem sempre eu deixo claro aqui, que é um aspecto pessoal dessa história, que essa é uma atividade, por mais que, sei lá, não sei quem assiste, não sei quem não assiste, mas é um solilóquio, né? Eu estou basicamente falando sozinho, não sou Hamlet, né? Mas estou aqui falando sozinho e pensando alto coisas que para mim ticket com o código virado. Obrigada. Para mim são, sei lá, me inquietam ou me inspiram, ou seja o que for. Então é sempre curioso imaginar que algumas reflexões tão pessoais têm algum mínimo de interesse para mais pessoas. Curioso, de qualquer maneira, fico feliz. Mas falando em termos de inquietação pessoal, acho que eu também nos últimos tempos eu estava relativamente calado por uma questão simples e marapuca que eu mesmo me coloquei. Eu fui convidado até bastante tempo, acho que uns 2 meses, para conversar, para palestrar num evento, que era um evento ligado à experiência do usuário, a UX, chama Tableless Conference, mas puxa, é uma coisa tão específica. Quando o cara me convidou, eu falei: olha, pô, fico super lisonjeado, adoro contribuir, palestro de graça, como eu sempre palestro de graça. Mas cara, na boa, esse parece um evento tão técnico. O que eu tenho para acrescentar, né? Cara, eu não mexo em código desde o tempo do HTML e Netscape 3, né? Sei lá. Aí, em suma, aí ele falou: olha, propõe um tema aí. Aí eu propus o que na época me parecia pertinente, que foi: defina bom. E deixei aquele tema lá, o cara topou, vamos lá. E aí, isso ficou na minha cabeça, cara, me olhando. E nesse tempo todo, essa questão foi ganhando corpo, eu fui incorporando, fui vendo outras coisas, assimilando outras coisas, e inclusive conversando um pouco a respeito. E algumas coisas são curiosas, né? Porque a gente... fazer um parêntese aqui. Eu estava ouvindo ontem um podcast da BBC, que é outro, né? Aquele Now Our Time é outro, chamado Thinking Aloud, que é um podcast de um cara que acho que ele é um sociólogo ou antropólogo, alguma coisa dessas, de ciências humanas e sociais. E aí ele sempre leva lá antropólogos e sociólogos e gente de ciências sociais. E aí ele tinha levado 3 pessoas para comentarem sobre um tema comum a elas, embora elas tivessem focos completamente distintos, né, atuações distintas, que era um fenômeno que eles estavam observando, que era da classe média alta fugindo da cidade grande e indo para condomínios fechados, do tipo, que nem Alphaville aqui em São Paulo, deve ter outros por aí, né? E aí um dos pesquisadores estava observando isso em Istambul, pasme, acho que é para fugir da novela brasileira, deve ser, Istambul, 600 condomínios fechados e tal. Uma outra pesquisadora vendo isso em Hong Kong, né, as pessoas comprando em massa lotes e apartamentos em condomínios fechados, que
tudo meio Disneylândia, né? Tão Disneylândia que um desses negócios em Hong Kong tinha alto-falantes nas árvores, simulando passarinho. Pois é. E aí o último na Austrália. Então você fala, cara, que coisa maluca, né? E aí, na hora de perguntar por que isso estava acontecendo, quais eram as hipóteses, uma das hipóteses é que eram as pessoas simplesmente desconfortáveis, não tanto uma questão de segurança, que nem aqui em São Paulo e tal, mas as pessoas desconfortáveis com o diferente. E as cidades crescem, as cidades começam a ficar plurais, talvez até demais. As pessoas começam a já ficar um pouco incomodadas, né? Elas já estão vendo ali, no caso de Istambul, eles estão tendo que conviver com migrantes da Anatólia. O cara fala, meu, tô fora. Aí eles vão viver nessas ilhas, né, nessas Disneylândias, Disney Islands, né, por assim dizer, com gente parecida com eles. E aí, é lógico, a primeira coisa que eu pensei foi Facebook, as comunidades online, as redes sociais, tá, em que as pessoas acabam de alguma maneira se cercando de gente muito parecida com elas e acaba perdendo uma coisa que eu acho rica, que é a capacidade ou a oportunidade, né? Acho que a oportunidade vem em primeiro lugar, a capacidade depois, de dialogar com o diferente, né? Justamente o que esses caras estão querendo fugir, né? E aí, com essa questão do bom, etc e tal, eu lembro que eu tava, a primeira coisa que estava me ocorrendo era aquela história que o Google fala, né? Don't do evil. Eu falei, meu, isso não é suficiente, né? Don't do evil não é necessariamente faça o bem, é simplesmente não faça o mal. E eu fui conversar isso com a minha mulher, que é advogada, tem uma bagagem completamente diferente, e ela falou, olha, ela falou uma citação latina, que não vou saber reproduzir, lá em latim, que falava alguma coisa nesse sentido, que, né, não vou lembrar como é que era o negócio em latim, mas era nesse sentido de que a tentativa de não fazer o mal não significava que você ia fazer alguma coisa boa, né? E aí ela também citou um jurista brasileiro do começo do século XX, eu acho, que ele falava o seguinte: o mal prospera quando o bem é tímido. Uau, né? Fácil essa. O que talvez seja uma explicação para as cidades degringolarem, né? As pessoas se retraem, as pessoas tiram o pé, não vou levar minha vidinha longe dessa zona, aí realmente a zona se consolida. Essa postura de achar, olha, eu não estou fazendo mal a ninguém, né? Então, portanto, eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, pode ser confortável, mas eu acho que acaba servindo de justificativa. Sei lá, você está trabalhando num lugar que é notoriamente sórdido, perverso e suspeito. Aí você fala, eu estou fazendo o meu, não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, e aí, putz, isso basta, né? Isso basta? Eu acho que não. Mas tirando um pouco essas escolhas eminentemente pessoais, eu acho que é lógico que eu não tenho uma resposta para o que é fazer o bem, porque o bem pressupõe que você saber o que é bom para todas as pessoas. É muito difícil você conseguir vir com algum tipo de solução que seja bom para todas as pessoas, né? O que é bom para o cara que está no primeiro ano da faculdade não é bom para o cara que está no meio do curso da faculdade, que não é bom para o cara que está no último ano da faculdade, que não é bom para o cara que mora no Oriente Médio, que não é necessariamente bom. Então, assim, pelo menos na minha experiência, para você descobrir o que é efetivamente bom, não basta, né, ver para onde sopra o vento, né? Não basta chutar, não basta pegar, sei lá, a Bíblia, o Corão, ou seja o que for, né? Normalmente você tem que ir a campo e descobrir quais são os valores naquela audiência, quais são os valores daquele público, como é que funciona aquela empresa, né? Se você vier com algum critério genérico, né, você normalmente vai apanhar, sobretudo porque vamos pensar em termos de empresa. Não, essa é a minha proposta de branding, para sei lá, pensando nos interesses da empresa. Aí você vai ver que a empresa é uma ficção, ninguém representa os interesses da empresa. Você pode representar os seus interesses como executivo, ou talvez os interesses de uma certa área, ou talvez os interesses de uma certa subsidiária em algum país, mas não existe assim os interesses da empresa, né? Então teu discurso já começa capenga, né? Simplesmente porque você não foi mapear o que é bom para cada um. Mas tem uma outra questão aqui que para mim é interessante, que talvez eu levante nessa questão do evento, talvez, que é a seguinte:
eu percebo, aliás, essa foi uma semana muito rica, porque eu conversei com bastante gente super bem intencionada, com projetos que não são bateção de carteira, com startups que não são corrida do ouro, que é gente que está realmente querendo fazer diferença em educação, gente que está querendo fazer diferença nas cidades, né? Porra, conversas legais, muito legais, tá? Então eu percebo que existe sim gente por aí que está mais do que querendo ficar rico ou pegando dinheiro de venture capital. Tem gente por aí querendo fazer o bem, querendo fazer coisas boas, né? Toda vez que eu descubro alguém com essa pegada, com essa ânsia, eu tento dar o máximo de destaque possível. Mas o que eu vejo, e não é a primeira vez que eu comento isso por aqui, é o seguinte, como muitas vezes as pessoas estão aí mergulhadas nesse mundinho besta da social media, de clichê, 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 na hora que ela vai pensar o que é melhor, o que é bom, o que vem também é clichê. O que vem, eu quero tornar o mundo melhor, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a cidade, o trânsito, eu quero melhorar a empresa. Aí você fala, melhor por qual critério? O que baseia o seu critério de bom, né? Puxa, e essa é uma pergunta que normalmente desconcerta, embora em qualquer outra disciplina você tem lá, sei lá, a questão da epistemologia, que é quais são os valores, qual é todos os conceitos que baseiam, né, uma certa coisa. Você está falando bom em que sentido? No sentido cristão, no sentido nutricional, bom no sentido budista, bom no sentido que as coisas não coincidem, né? Diga-se de passagem. Inclusive porque as coisas que são boas no sentido do paladar não necessariamente são boas no sentido médico, né? Eu já aprendi isso. Então defina bom. Defina o que você vai, entre aspas, maximizar, né? Outro dia eu cruzei um conhecido e falou, não, eu descobri que acho que o negócio da vida é você maximizar o prazer. Eu falei, bom, então quando você estiver pesando 200 quilos, né, me chama, me avisa. Ou então quando você tiver... Não, já ia entrar em outros tipos de prazeres, mas deixa pra lá, não vem ao caso. Mas a questão é lógico que não existe uma resposta fechada e válida para bom. Tem várias tentativas, faz 2, 3, 4 mil anos que está todo mundo aí argumentando que o bem é isso, o bom é aquilo, mas, né, isso é sempre sujeito, isso é open source, né? Isso é sempre sujeito a você fazer um fork no código e falar, pensando bem, não é nada disso. E tem inclusive inúmeras pesquisas para sair da coisa eminentemente filosófica, especulativa, para não dizer delirante. Tem N pesquisas que começam a dar conta de como você funciona, como a sua mente funciona, como a sua felicidade, a sua plenitude funciona, e que são conclusões, em princípio, científicas, não é só, né, chute. E eu sinto falta do interesse geral por se aprofundar um pouco nessas questões. O que eu sinto, aliás, é outro sintoma interessantíssimo, é se eu abrir lá a timeline do meu Facebook, que na verdade parece uma coisa absolutamente aleatória, eu acho que tem alguém jogando dados lá no Facebook para montar minha timeline. O que eu mais vejo todo santo dia são pessoas das mais diferentes extrações e camadas o cara tentando pescar alguma coisa boa, alguma coisa bonita, alguma coisa edificante para colocar ali, para compartilhar para todo mundo. Normalmente tem um passarinho no fundo, ou um pôr do sol, né, ou uma praia, ou uma mulher grávida, né? E aí tem alguma frase também meio melosa que agora está sendo atribuída, está mudando, né? Já não é mais o Jabor, agora tem Confúcio, tem Aristóteles, né? Eu nem quero questionar o quanto se isso é brega ou se não é brega, tanto faz. O que isso para mim sinaliza é um outro fenômeno, é na verdade uma ânsia mesmo pelas pessoas terem algum tipo de balizamento do que é bom e do que não é, mas isso nesse mundo de ser, como é que chama? Caçadores e coletores de clichês, nesse mundo em que meio vale tudo, nesse mundo em que tanto faz se misturar Confúcio com Karl Marx e jogar no meio uma pitada de Foucault, em que tudo é mais ou menos possível, né? Ainda mais se ficar bonitinho, ainda mais se você colocar entre aspas tal.
nesse mundo em que a coerência, a consistência, os impactos, né, os desdobramentos, as heranças, em que isso nem não dá muito trabalho, eu percebo que talvez esteja na hora da gente saciar essa sede, né, saciar essa fome, com um pouco mais de consistência, né, tentar ser um pouquinho mais consequente com isso. Porque a grande questão é se a gente baseia o nosso projeto de futuro em chavão, ou no senso comum, então não é futuro, você está repetindo a porra do passado, né? Isso é uma coisa muito interessante, aliás, é uma coisa que tem me intrigado, mas eu nem vou me estender muito, porque eu estou vendo a entrada do meu prédio ali, o trânsito está ruim. Que é o seguinte, é engraçado isso, porque algumas culturas, eu penso na americana, por exemplo, que ela é praticamente uma promessa, praticamente um plano, né? Um país que nasce, ele faz uma constituição que é praticamente um plano de futuro, né? Então tem outros países também, Israel, tem outros países que se percebe que tem uma mentalidade voltada para a construção de alguma coisa nova, para uma promessa, né? E por outro lado, eu sinto que tem outras culturas que ficam o tempo todo tentando buscar respaldo na tradição. A tradição, o que foi dito, a tradição, né? Filósofos antigos, o que a minha avó falava, tal. A minha impressão é que essa mania da gente ficar pautando, né, o que deveria acontecer com aquilo que já está acontecendo há não sei quanto tempo, a gente vai repetir mais do mesmo, né? Talvez esteja na hora, e é isso que eu acredito bastante, de começar a pensar que diabo que a gente quer que diabo não, que coisa boa, né? A gente quer para o futuro, né? O que é bom? Bom para quem? Bom para quantos? Né? Bom por quê? Né? Bom como? Né? Bom quem? Né? Isso é mais legal para mim do que, deixa eu acender aqui, do que frases que o cara inventou na cachola dele e assina lá Sócrates, mas nem se for jogador de futebol. Meus caros, grande abraço, obrigado. René de Paula Júnior, roda a vida.